haviam sido acobertados em algumas décadas cerca de 1.006 pedófilos confessos, e nenhum deles havia sido denunciado às autoridades. Então, a resposta é sempre a mesma: deixe o assunto nas mãos de nosso amoroso Deus Jeová, porque no devido tempo ele vai resolver todo este assunto. Você chegou a ver coisas lá dentro meio absurdas, coisas das quais você discordava, ou que você achava que não tinha nada a ver? Teve, assim, acontecimentos controversos que você testemunhou, que mexeram com você, ou não foi tanto isso? É interessante, né? Porque, como testemunho de Jeová, tem muitas regras que são absurdas. Mas você está tão envolvido com o grupo, você passou por um processo de lavagem cerebral, técnicas coercitivas foram utilizadas, programação neurolinguística. Você está ali confinado àquele ambiente. E você está de fato controlado. É isso que um grupo controlador faz. Ele muda o seu modo de pensar, substitui as suas crenças anteriores, os seus conceitos anteriores por outros novos, que são elaborados por eles. E mesmo vendo coisas absurdas, coisas que não são corretas, ao mesmo tempo você pensa, bom, se Deus mandou, então a gente tem que obedecer, mesmo sendo difícil, mesmo sendo ruim, mesmo sendo legal, sendo desumano, mas Deus exige, então a gente tem que obedecer. Então a maioria das testemunhas de Jeová, elas fazem isso. Por exemplo, a regra da desassociação. Quando uma testemunha de Jeová ela é expulsa da organização, ou ela se dissocia porque não concorda, então a organização ela orienta os seus fiéis a não falarem mais com essa pessoa, Pesado, a, hein? a não dirigir nem mesmo uma palavra simples, como um oi, um olá, um bom dia. E acontecia muito, havia pessoas que eram desassociadas na minha congregação, na minha comunidade. Então a gente aplicava exatamente aquela instrução de não falar com as pessoas. Mas eu não concordava com aquilo, não concordava com aquilo. Quando eu via um desassociado na rua, eu dava um alô, eu dava um oi, sorria, né? Porque eu não achava correto. Eu pensava, nossa, Rebelde, hein? quão triste é para essa pessoa estar afastada. Então eu via jovens que os pais simplesmente expulsavam de casa e sofriam muito. Eu observava aquilo. Eu me lembro de um que se tornou alcoólatra, porque ele foi desassociado, foi afastado de casa, ele era muito jovem, e quando os pais o aceitaram de volta em casa, mesmo a contragosto, ele jurou que ia para as reuniões. Ele já era alcoólatra, então ele tinha problema com bebidas, e havia muitas pessoas assim, que viviam uma vida de amargura, porque se dissociaram, foram desassociados por terem cometido algo contra as doutrinas, contra as regras, e os pais não falavam mais com essa pessoa, ou a tratavam como um estranho, ou faziam o mínimo possível para ajudá-los. Existiam aqueles que eram totalmente ignorados. Anciãos, por exemplo, que incorriam em pecado, perdiam os privilégios, eram ostracizados, encarados como pessoas sem apreço, de só menos importância, mulheres que traíam os seus maridos que tinham cargos importantes, que separavam-se, que eram desassociadas, que eram renegadas, que depois sofriam ostracismo da congregação inteira e nunca mais conseguiam se encaixar. E aí depois eu ouvi falar também, não cheguei a conhecer ninguém pessoalmente que fez isso, mas existiam pessoas que cometiam suicídio por causa disso. Infelizmente é muito comum. E também nas congregações das Testemunhas de Jeová, por causa de certas regras legalistas, desumanas, desenvolviam problemas graves psicológicos. E muitos tomavam remédio antidepressivos. Entre as A testemunhas de Bárbara que eu Jeová. entrevistei aqui, que você até mencionou, né? Acho que você assistiu ao nosso papo. Ela trouxe um pouco dessa dificuldade que ela passou pelo ostracismo, porque Uhum. ela, de repente, se viu fora da casa dos pais, porque eles não queriam ela mais lá. Ela tinha, se não me falha a memória, 17 anos e teve que se virar, teve que achar.
amigos, acho que foi uma tia que ajudou ela por um tempo também, e até hoje não tem contato com os pais e com a irmã, depois de, sei lá, 10 anos, mais ou menos. É muito difícil, né, Osmanito? Se a pessoa não tem um suporte social, uma ajuda profissional também para cuidar da sua saúde mental, pode ser avassalador mesmo, né? Muito difícil para a cabeça dessas pessoas. Queria só agradecer as pessoas que mandaram o superchat aqui, antes que eu me esqueça, só um instantinho, então, Osmanito, ao Sandro, Wagner e a Tami, brigadão pelo apoio. O pessoal está gostando muito da live. Já são 550 e poucas pessoas assistindo a gente aí, ó. Muito bom. O Sandro parabenizou a gente aí, comentou assim: Osmanito, por gentileza, comente sobre a atualização do Livro dos Anciãos, onde diz para destruir arquivos sobre abusos, né, e coisas do tipo. Não vou usar todas as palavras aqui para não para o Sim. YouTube não ficar chateado comigo, mas rolou isso mesmo aí ou é pegadinha do malandro, hein, Osmanito? Ai, ai, ai. Olha, é como eu mencionei logo no início, né? Na organização das Testemunhas de Jeová, está acontecendo crimes absurdos que precisam ser levados para a sociedade, para que as pessoas, pelo menos, elas saibam o que está acontecendo lá dentro, para que elas possam se precaver do assédio das Testemunhas de Jeová, para que elas possam se munir de palavras para fazer frente ao assédio delas. Então, é algo que está acontecendo, né? Como você estava comentando agora, filhos são expulsos de casa. Pais passam aí anos e anos, décadas, não falam mais com os filhos. Mas se você perguntar para uma testemunha de Jeová que chega na sua casa, você deixa de falar com um parente seu que saiu da sua religião? Eles vão dizer, não, não é bem assim, né? Vamos fazer um rodeio. Mas é comum. Quando alguém sai da organização, ele sofre o ostracismo. Alguns pais testemunhos de Jeová, alguns membros testemunhos de Jeová, eles não são assim tão fanáticos a ponto de expulsar um filho de casa ou deixar de falar com ele. Mas, infelizmente, alguns são. E isso acontece, né? Sobre os abusos, no ano de 2015, na Austrália, a Comissão Australiana, ela investigou que nas congregações das Testemunhas de Jeová naquele país, na Austrália, haviam sido acobertados em algumas décadas cerca de 1.006 pedófilos confessos, e nenhum deles havia sido denunciado às autoridades para que se obtivesse justiça para as vítimas e para que esses criminosos eles fossem punidos, para que se fosse feita justiça. Em 2015, 2017, líderes das Testemunhas de Jeová foram levadas para esta comissão e responderam a perguntas de promotores, de juízes, de pessoas que estavam fazendo essas investigações. E tornou-se público. E foi, assim, tipo algo assombroso, né? Foi um choque para o mundo saber que na organização das Testemunhas de Jeová estava acontecendo crimes dessa natureza. Porque lá existe uma regra chamada de a regra das duas testemunhas. Se algum irmão comete um crime, um pecado contra você, os anciãos orientam você a apresentar a queixa apenas se você tiver duas ou mais testemunhas. Se você não tem duas ou mais testemunhas do que a pessoa fez com você, então você deve deixar as coisas nas mãos de Jeová, deixar o assunto nas mãos de Jeová Eita, é Deus. complicado, hein? Bem complicado isso aí. Mas só que vítimas de abusos, e nós estamos falando aqui de abusos sexuais infantis, eles não acontecem com testemunhas. Exato. Aí o que acontecia, o que aconteceu, e infelizmente, provavelmente, que continua acontecendo, apesar de pressões das autoridades terem feito as testemunhas de Jeová mudarem algumas coisas, mas eu acho que ainda está acontecendo, que um pai, por exemplo, uma mãe ou uma vítima se dirige aos anciãos e diz que foi vítima de abuso por parte de um membro da organização, de um membro da congregação, um líder. Então, o que eles vão perguntar é se a pessoa tem duas testemunhas para provar. E, nesses casos, não há. Então, a resposta é sempre a mesma. Deixe o assunto nas mãos de nosso amoroso Deus Jeová,
porque no devido tempo ele vai resolver todo este assunto. Mas o grande problema é que se a pessoa for para as autoridades, levar o caso às autoridades, ainda vale esse conceito da religião, do grupo. Você não poderia ter feito isso porque você não tem duas testemunhas. Então, quer dizer, você pode estar cometendo uma injustiça com a pessoa, né? Porque você não tem provas. Só que, né, Gontijo, olha, hoje em dia existem muitos meios de investigar se uma pessoa cometeu abuso ou não. Muitos meios, a ciência, as técnicas de perícia criminal, não é? Exato. Uhum. Então, é assim um conceito da época das cavernas. Nós não podemos utilizar um conceito que está em uma escritura de 4.000, 5.000 anos atrás para resolver assuntos, problemas, situações desta época moderna, quando Você vai existem dizer muitos isso, né? outros meios. Pois é. O pastor, acho que é Ed Renekiewicz, não sei se você o conhece, eu já vi algumas coisinhas dele há um tempo. Ele foi falar sobre isso, problematizar, dizendo que a Bíblia não pode ser lida literalmente, você tem que contextualizar com os nossos tempos de agora, a gente tem que atualizar a interpretação da Bíblia, porque senão a gente acaba vivendo com o pezinho lá na antiguidade, é o que você está dizendo aí, né? Com as coisas bem ultrapassadas. O cara foi cancelado, assim, deu um maior bafafá no meio evangélico, porque ele é um dos grandes, né? E veio trazer esse tipo de reflexão crítica. Então, é o tipo de coisa que dentro de uma religião é complicado se dizer, É. ainda mais se você tem essa posição de autoridade, sendo um ancião, por exemplo, ou um grande pastor, um sacerdote de qualquer religião que seja, né, Osmanita? É difícil. E você questionava, você chegava a compartilhar questionamentos com seus colegas anciãos ou guardava mais para si mesmo aí? Quando a gente está inserido no contexto sectário, a gente, às vezes, pensa nas coisas erradas. Mas é como eu te disse, uma testemunha de Jeová acha que a organização ela é dirigida por Deus e que existem coisas erradas na congregação ali, não tão erradas como nas outras religiões, mas existe porque é formada por pessoas imperfeitas, pessoas falhas, pecadoras. Então, as testemunhas de Jeová, elas pensam assim, olham para as pessoas de fora das outras religiões e dizem, estas pessoas são erradas e cometem erros porque elas não servem a Deus. Mas quando esses erros, essas coisas erradas acontecem no meio delas, elas dizem, nós somos imperfeitos. Nós cometemos erros porque nós somos seres humanos imperfeitos, falhos e pecadores, não é? Então, a gente olhava realmente para as coisas que não concordávamos na organização, mas era aquela velha história, né? Há males que vêm para bem, a gente suporta as coisas ruins por enquanto. E outra coisa que acontece dentro de uma seita, de um grupo controlador, é que você não pode criticar. E você acaba, o ambiente acaba lhe constrangendo. Você não critica, porque se você criticar junto com outras pessoas, imediatamente você é taxado de alguém com ideias apóstatas, alguém com espírito crítico, alguém que está começando a desenvolver um espírito de rebeldia e que está se adiantando. Espere, tenha paciência, que o corpo governante está vendo tudo isso, eles estão atentos e logo eles irão resolver. Mas não tem jeito, né? O ser humano ele tem um cérebro muito lógico dentro da cabeça, uma hora ou outra ele vai começar a trabalhar, vai começar a funcionar, e aí você vai entrar em uma crise de consciência. As testemunhas de Jeová que saíram da organização passaram por esse período, que é o período da crise de consciência. Alguns entram em dissonância cognitiva, e essa dissonância cognitiva acaba despertando o raciocínio lógico. A pessoa começa a absorver a verdadeira personalidade que estava subjugada pela personalidade artificial, e isso é muito comum. A nossa personalidade verdadeira ela é muito mais forte do que a personalidade artificial, logo ela toma o controle.
Basta apenas a mente da pessoa começar a sair da letargia, começar a raciocinar de forma lógica. Isso aconteceu comigo. E eu comecei a questionar mentalmente algumas coisas, muitas coisas erradas. Eu já não concordava com a questão do sangue. Eu não concordava, porque as escrituras elas não dizem, não pode tomar transfusão de sangue, errado. Não pode comer sangue, mas isso era para aqueles judeus cristãos daquela época antiga, que ainda estavam sob a lei. Foi um pacto de Paulo para poder manter a unidade cristã entre judeus e gentios naquela época. Então houve aquela troca, né? Vocês vão obedecer a alguns preceitos da lei mosaica e nós vamos aceitar vocês, né? Mas são coisas antigas, são coisas que caducaram. Não podemos utilizar as escrituras, pegar essas coisas antigas e trazer para a nossa época. É um absurdo, e a gente pode causar muitos problemas. As testemunhas de Jeová causaram muitos problemas, inclusive mortes de inocentes. Eu não concordava com isso. E eu temi até uma época acontecer o fato de eu baixar em um hospital, ou um membro da família, e eu ter que tomar a decisão. Mas eu já imaginava, se for o caso, certamente que essa pessoa ou eu vai tomar sangue, porque a vida tem que ser salva a qualquer custo. E aí a pessoa pode ser desassociada e depois volta, né? Volta vivo, né? Melhor voltar vivo do que morrer. Vai que está errada, né, a doutrina, imagina, e morreu em Sim, vão. e o corpo, e o corpo Desculpa, é até governante. triste isso, né, mas assim, no contexto, mas é triste, imagina isso acontecer, né, tanta coisa que a gente vê, assim, de absurda acontecendo em nome da fé e tudo, e pode ser que não tenha nada disso, né, quem sou eu para dizer o que é verdadeiro aqui? Eu tenho a minha crença, ou a minha descrença e tudo, mas eu acho que às vezes é um preço muito alto, né, Osmanito, que se paga, assim, que se corre um risco, assim, que é muito É, complicado, muito complicado. é, olha, hoje em dia, a organização da Torre de Vigia, a organização multinacional que controla as testemunhas de Jeová ao redor do mundo, dão todo o apoio à a vacina contra a Covid, dão todo o apoio. Mas no passado, eles demonizaram as vacinas, quando elas começaram a ser Olha só. produzidas em massa, Uhum. na Primeira Grande Guerra Mundial, depois da gripe espanhola, começaram a difundir-se muito o uso de vacinas para evitar pandemias, e é o único meio que a gente tem disponível hoje, né, para evitar uma pandemia. Nós tivemos essa pandemia de Covid mundial, milhares de pessoas mortas, porque não tínhamos vacinas. Agora que as vacinas começaram a desenvolver e as pessoas estão tomando, mas a Testemunha de Jeová, naquela época antiga, eles demonizaram as vacinas, disseram que era coisa do diabo, que se a pessoa tomasse vacinas, ele estava indo contra a lei de Deus. Eles mudaram de ideia depois. Mais uma mudança, isso que eu ia falar. Mudaram. Outra coisa, Ainda bem. transplantes de órgão. As Testemunhas de Jeová, naquela época antiga, disseram que era canibalismo, que você estava comendo carne de alguma maneira, você estava assimilando a matéria orgânica de outro ser vivo no seu corpo, o ser humano, né? Era canibalismo. É aquela mesma história, né? Do sangue, né? Comer sangue, colocar sangue na veia é o mesmo que comer. Então, eles pegaram esse gancho aí, naquela época já existia. Um transplante é canibalismo, não pode. Deus não deu autorização para perpetuar a sua vida aproveitando-se da vida de alguém. Só que eles mudaram de ideia. Com o tempo, eles mudaram de ideia, né? Antes, as testemunhas de Jeová aceitavam transfusões de sangue e até elogiavam. E depois ainda aceitavam frações de sangue, como plasma, como hemácias. E aí depois mudaram totalmente os seus conceitos. E aí agora eles aceitam novamente as frações de sangue, aceitam algumas frações de sangue. Por exemplo, frações que são utilizadas em medicamentos, em tratamentos alternativos, pequenas frações, né? Mas só que, olha só, eu me perguntava, não pode doar sangue. Testemunha de Jeová não doa sangue, mas pode aceitar fraçõezinhas de sangue doada por outras pessoas.
Onde está a coerência nisso? Não é coerente? Não pode aceitar o sangue completo, mas pode separar as frações e retirar pequenas frações e utilizar. Eu não concordava com isso. Então, veja, ou não aceita sangue, ou aceita, né? Se Meio você difícil usa. aí, né? Chegar no meio termo, parece, não sei. Meio complicado, né? E eu também não concordava com essa questão de ter que submeter cegamente ao corpo governante da torre de vigia, porque são homens imperfeitos, eles não podem controlar a vida das pessoas. As testemunhas de Jeová, elas recebem orientações sobre tudo, até o modo de se vestir, de comportar-se, com quem as pessoas vão se casar, que tipo de roupas você deve usar, que tipo de ambientes você deve visitar, e tantas outras coisas normais da vida. A questão de demonizar o ensino superior. Então, quer dizer, com o tempo, alguém que tem uma mente lógica, ele vai analisando todo o contexto ali, em tudo que ele acreditou, as regras, os dogmas, todo aquele legalismo, e ele começa a desconfiar que alguma coisa ali está errada. Isso aconteceu comigo. Aconteceu com a grande maioria, praticamente todas as testemunhas de Jeová que saíram e descobriram que era parte de um grupo controlador. E inicialmente não é fácil. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!